Meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para mais um papo de pregador. E esta conversa é para você que é pregador do Evangelho, ou você que almeja um dia ministrar a palavra de Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é ser um ministro ou um despenseiro da palavra? Se não, eu te convido a você ficar comigo até o final deste vídeo. Só que antes de entrarmos no detalhe deste vídeo, deste papo, eu quero lhe fazer um convite. Você ainda que não apertou esse botãozinho vermelho que aparece logo embaixo e não se inscreveu no canal, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like para o YouTube reconhecer que este vídeo é importante e relevante e compartilha o nosso vídeo postado no canal em teu grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram e ajude o canal a crescer. Pois bem, meus queridos irmãos, primeira coisa, vamos entender o que é o ministério da palavra. O que consiste o ministério da palavra? O ministério da palavra decorre no fato de que Deus confia a sua palavra ao seu povo. O seu povo, ou seja, o povo de Deus, toma esta palavra para si e agora transmite fielmente a outras pessoas. Pois, como povo de Deus, eu e você temos a plena consciência e confiamos que esta palavra tem poder para gerar transformação nas pessoas. Confiamos que esta palavra tem poder para gerar vida. Confiamos que esta palavra tem poder para gerar libertação na vida das pessoas. Só que o ministério da palavra, ela consiste em algumas etapas ou em algumas fases, em meu ponto de vista. A primeira fase se chama administração da palavra. A segunda fase se chama a proclamação da palavra. E essas duas fases, tanto a administração e a proclamação da palavra, ela resulta na terceira fase, que é levar as pessoas a ter um encontro com Deus. E nesse vídeo, nesse papo que eu estou tendo com você, eu quero tratar primeiro da administração da palavra. Eu quero lhe dizer o que é administrar a palavra, o que é ser um ministro, um despenseiro da palavra. Então eu quero fazer uma leitura no texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, que diz a palavra do Senhor: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Olha, a Bíblia diz que quer que os homens nos considerem como ministro de Deus. Esta palavra ministro, quando Paulo vai usar ela, ele traz esta palavra de uma palavra grega que literalmente significa um remador. Se não me falha a memória, esta palavra é hiperetas, um remador. E esses remadores eram escravos que remavam nos enormes porões dos barcos, dos navios romanos. Ou seja, eles eram importantes nesta função como escravos
de fazer o barco andar, de fazer o barco prosseguir. Então, quando Paulo nos chama de ministros de Cristo, usando esta palavra, ele está nos comparando como alguém que serve a Cristo. Ou podemos até dizer que nós somos escravos de Cristo, colocados à disposição de Cristo. Então, aquele que serve, ou às vezes nós que ministramos o Evangelho, nós iremos servir a Cristo nos lugares muitas das vezes mais inferiores do que nós imaginamos, lugares talvez inapropriados. Os ministros de Cristo são aqueles que às vezes irão nos lugares mais baixos, mas são eles que fazem o navio ir adiante. São eles que levam a obra de Deus adiante, proclamando o Evangelho, cumprindo com a palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, eu quero deixar uma palavra neste momento de reflexão para a tua vida. Talvez o seu ministério como ministro da palavra de Deus não irá começar em cima de um púlpito, não irá começar para grandes multidões. Talvez o seu ministério não vai começar exatamente em cima do altar, como você sempre imaginou pregar a palavra de Deus. Talvez o seu ministério da palavra vai começar na tua casa. Talvez o seu ministério da palavra vai começar na sua rua. O seu ministério como pregador vai começar em um evangelismo, em um culto ao lar. E eu quero lhe dizer, não rejeitam essas oportunidades, pois essas oportunidades são a porta de entrada para você, com pouco mais de tempo, estar em cima do altar ministrando a palavra de Deus. Então, a palavra ministro tem esse significado pelo qual eu abordei. A segunda coisa que Paulo nos relata é que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E o que é ser dispenseiro? Dispenseiro significa um administrador, ou seja, pessoas que tomam conta daquilo que não são deles, mas que lhe foi confiado a ti. Então nós somos encarregados de algo que não nos pertence, ou seja, de algo que não é nosso. Nós não somos o proprietários da palavra de Deus, mas nos foi confiado esse dom de levar a palavra de Deus a multidões, às nações. É a Bíblia que diz em Atos capítulo 1, verso 8, Cristo dizendo para os seus discípulos que quando eles recebessem poder, que viria sobre ele o Espírito Santo, eram para ele testemunhar em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Porque a palavra é de Deus, mas foi confiada ao seu povo. Então, nós que somos pregadores do Evangelho, temos que ter em mente que pregador, ele não fornece mensagem própria. Vou repetir. Pregador, ele não fornece mensagem própria. Ela é lhe fornecida. E quem lhe fornece a palavra? O próprio Deus. É por isso que pregador nenhum pode criar mensagem.
pregador tem que fazer o texto bíblico emanar a sua própria mensagem. Então Deus é o Senhor, Deus é o dono da palavra, a palavra é propriedade dele, e o pregador é o servo escolhido ao qual Deus lhe permitiu que a palavra fosse confiada para que transmitisse ao povo. Só que tem uma condição muito importante e fundamental para nós que somos ministros e dispenseiros da palavra de Deus, desse ministério. A Bíblia diz no verso 2 do capítulo 4 de 1 Coríntios que requer-se de nós dispenseiros que cada um se encontre fiel. Ou seja, fiel a quem? Ao Senhor. Fiel a quem? A palavra. Talvez as nossas mensagens não irão agradar a muitos servos. Talvez as nossas mensagens não irão agradar a muitas pessoas. Pois a verdade é que hoje está muito difícil pregar contra o pecado dentro da igreja. Hoje está muito difícil pregar o evangelho genuíno dentro da igreja. Mas não por causa disso, nós devemos inventar outro tipo de mensagem. Nós devemos pregar a palavra de Deus. E talvez pregando a verdade, muitos irão rejeitar. Mas o importante é que Deus está se agradando da mensagem que nós estamos ministrando. Então, nós temos que ser fiel pregando, fiel praticando e fiel vivendo a sua palavra. Então você que almeja o ministério da pregação, ou você que já ministra a palavra de Deus há algum tempo, eu preciso me informar, se mantém fiel na posição pelo qual Deus te colocou. Seja fiel à palavra, seja praticante da palavra, seja obediente à palavra, que o seu ministério só tem a crescer a cada dia mais. Então, meus queridos irmãos, esse é o nosso papo de pregador e até o próximo vídeo em nome de Jesus e que Deus lhe abençoe fortemente.